Olá, hoje vamos falar sobre o direito patrimonial da família, especificadamente quanto ao regime de bens que está disposto no Código Civil de 2002 e um pouco do avanço que tem desde o Código 16, a Constituição Federal de 88 e a visão atual da doutrina e da jurisprudência. No Código de 1916, o casamento era indissolúvel e as famílias tinham um único regime de bens, que era o da comunhão universal. Com o decorrer do tempo, houve uma evolução, tanto da maior autonomia da mulher, quanto também da melhor disposição dos bens da família. A partir do casamento, a família torna-se titular de bens e direitos, os quais terão efeitos durante todo o casamento. Os bens têm a liberdade de escolher o que melhor lhe convir. O legislador deixou de criar alguns modelos para que os bens possam escolher também, mas eles são livres para disporem do jeito que melhor lhes convir, desde que não seja contrário à lei. O regime de bens entrará em vigor a partir da celebração do casamento. Se não houver casamento, não terá eficácia o regime de bem adotado. Isso vale também para o pacto antinupcial, que além disso tudo deve ser feito por meio de escritura pública, mas iremos falar isso mais tarde. A partir do Código 16, o regime implantado era o da comunhão universal de bens. Como o casamento era indissolúvel, todos os bens eram de comum acordo, não havia uma diferenciação dos bens antes do casamento e após o casamento. Atualmente, esse entendimento foi superado. O legislador, a partir de 2002, utilizou o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, os bens pretéritos ao casamento pertencem a cada um dos bens, e os bens que sobrevierem ao casamento são de titularidade de ambos. A partir do Código de 2002, o legislador criou modelos para que os nubentes optarem por sua melhor escolha. Se eles não optarem por algo especificadamente, aplica-se subsidiariamente o regime da comunhão parcial de bens. Se eles optarem por um regime que for contrário à lei, ou que for nulo ou ineficaz, será aplicado também o regime da comunhão parcial de bens. Vamos começar falando sobre o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime adotado de forma suplementar e preferível pelo legislador. Se os nubentes não falarem nada sobre qual regime de bens adotará, ou se houver qualquer invalidade, será adotado o regime da comunhão parcial de bens. O que isso significa? Significa que os bens pretéritos ao casamento são de titularidade de cada nubente, não há uma comunicabilidade dos bens. Agora, os bens que são adquiridos na constância do casamento, esses sim serão de titularidade de ambos, e ambos têm o dever de zelá-los. Assim, o legislador dispõe dos bens que serão excluídos dessa comunhão. A exemplo próprio dos bens que cada nubente possui ao se casar, os que sobrevierem na constância do casamento por meio de doação ou sucessão a cada um deles, esses bens não se comunicam. Além disso, os bens adquiridos exclusivamente por cada um dos cônjuges ou subrogados em seus bens particulares também não se comunicam na comunhão parcial de bens. Não se comunicam também as obrigações anteriores ao casamento, as obrigações que proverem de ato ilícito, a não ser que sejam convertidas ao bem do casal, esses bens também não se comunicam. Além disso, o legislador também se preocupa pelos bens particulares de cada um no que tange ao trabalho executado pelos nubentes, ou seja, o material de cada um, que por óbvio deve ser adquirido para que ele exerça a sua profissão, esses bens também não fazem sentido que sejam comunicáveis e que sejam divididos entre eles. Então o legislador teve cuidado de separá-los. Além disso, as pensões recebidas por algum dos nubentes também não há comunicação. Em seguida, o legislador tratou também de dispor de alguns bens que integram a comunhão. A exemplo disso são os bens adquiridos a título oneroso, mesmo que seja por um só dos nubentes, pode ser um carro, um imóvel. Tratou também de dispor que os bens adquiridos por um fato eventual, bens adquiridos por doação ou cessão que sejam para ambos os cônjuges e não para somente um deles. Se for só para um deles, como já dito, eles não se comunicam, mas se for para o casal, então eles vão fazer parte da comunhão. E também compõem integram a comunhão de bens os frutos de bens comuns, como por exemplo um aluguel. Esses também são bens que fazem parte da comunhão. Avançando no tema, temos também a comunhão universal de bens, ou seja, além da união do casal,
Temos também a união total dos bens, com algumas exceções. Mas o que significa dizer é que não há diferenciação se o bem agora possui, após o casamento, a titularidade de um ou de outro no bem, mas sim de ambos. Claro que o legislador tratou de alguns casos específicos, mas são exceções. Algumas dessas exceções são os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade para um dos cônjuges. Serve também para doações antinupciais feitas de um cônjuge para o outro, que contém a mesma cláusula de incomunicabilidade. Ainda dentro das exceções, as dívidas contraídas previamente ao casamento e que não forem comprovadas e revertidas ao casal, essas dívidas também são exceções ao regime da comunhão universal de bens. Outro ponto são uma regra que aplica-se também à comunhão parcial, que são a respeito dos instrumentos de trabalho, o provento do trabalho pessoal de cada um e as pensões recebidas por algum dos cônjuges. Aqui fica uma pequena crítica, porque nem sempre o trabalho de um dos cônjuges não reverterá a proveito de outro. E assim, às vezes, acaba tendo um desequilíbrio de definir quais são os bens pessoais de cada um no trabalho. Agora vamos falar sobre a participação final dos aquestos. Esse é um regime que foi inovador no Código Civil de 2002, porque foi neste momento que ele foi implantado. E é um regime um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de compreender, porque ele é um regime híbrido, ele tem uma mistura, pois cada cônjuge tem o seu patrimônio próprio ao se casar, de administração exclusiva de cada um. Além disso, há os bens que são adquiridos por cada um no casamento e os bens adquiridos de forma conjunta no casamento. Isso significa que na hora da dissolução deve haver uma diferenciação do que é patrimônio próprio e o que é patrimônio conjunto. E a partir dos aquestos, que são os rendimentos da forma conjunta, haverá uma divisão de cada um deles. Assim, no momento da dissolução da sociedade conjugal, haverá uma apuração dos aquestos, que são os bens adquiridos por cada um na constância do casamento e os bens adquiridos de forma conjunta, incluindo os bens próprios. A partir desse montante, haverá uma divisão entre os cônjuges. O problema, às vezes, é conseguir identificar os bens separados de forma que não haja um conflito. Então, haverá uma divisão entre os bens comuns, os bens próprios de um e os bens próprios de outro. E em questão de haveres, não há uma divisão, mas haverá uma compensação de crédito de um para o outro, em caso de uma diferença. No que cabe ao regime da separação de bens, aqui na verdade não é um regime de bens, porque cada cônjuge terá os seus bens de forma particular. É óbvio que ambos devem contribuir para os custeios e a manutenção da família e os gastos e para a administração dos bens, mas não há com o casamento uma repercussão na esfera patrimonial. Nada impede também que, por meio de um pacto antinupcial, o casal adote algumas cláusulas sobre os custeios e a manutenção dos gastos da família. Algumas dessas cláusulas são bem específicas, como, por exemplo, pessoas maiores de 70 anos obrigatoriamente terão que se casar por esse regime. Claro que há uma exceção, se eventualmente há uma união estável que se iniciou previamente ao ambiente que tem essa idade, poderá ele celebrar um casamento e adotar outro regime. Mas se o casamento foi celebrado ou iniciado a partir dessa idade, obrigatoriamente ele terá que adotar o regime da separação total de bens. Esse regime também é obrigatório para todo mundo que precisa de algum suplemento de autorização, tanto judicial ou de alguma das partes, para se casarem. Agora, quando algum dos nubentes contraírem núpcias de forma suspensiva da celebração do casamento, ou quando eles dependerem de algum suplemento de autorização para se casar, se superar dessa causa, nada impede que eles alterem o regime. Finalizando o assunto de regime de bens, chegamos ao tópico do pacto antinupcial, que na verdade é o legítimo princípio da liberdade privada imposta ao casamento. Aqui, os nubentes, os cônjuges, podem dispor do que melhor lhe convir, dispor cláusulas a seu melhor dispor a respeito do que couber dentro do casamento, desde que não seja contrário à lei. As únicas exigências impostas são que o pacto deve ser feito por meio de escritura pública e que as cláusulas não podem ser contrárias à lei. Caso não haja o casamento, não há validade no pacto antinupcial. Caso seja menores que estejam casando, deverá também haver autorização expressa dos responsáveis ou do juiz, se necessário. Dentro do pacto antinupcial, podem as partes
mesclarem regimes, cláusulas, adotarem o que melhor lhe convir. É literalmente a iniciativa das partes. Podem também mencionar sobre bens imóveis, desde que o pacto também seja registrado na matrícula do bem. Aos noivos também é facultado a alteração do regime de bens, e não necessariamente do regime, podem também só alterar em cláusulas. Contudo, deve ser feito isso por meio de ação judicial, até para que seja comprovado que não haja nenhum prejuízo a terceiros e até aos cônjuges. Há uma eventual fraude. Então é uma exigência que a lei faz, mas que também possibilita as partes de lhe convirem,